Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente vai começar com o nosso aulão gratuito. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder contribuir, né, para vocês poderem conseguir ter uma noção do que vai cair no concurso de Belo Horizonte e quem sabe, né, se tornar um de nossos alunos, caso ainda não seja, para que vocês consigam a aprovação nesse concurso, tá? Então a gente vai conversar um pouco hoje. Hoje, né, o Grupo Ideal está promovendo esse aulão com 2 temas diferentes. Eu sou a professora Suelen. Vou falar sobre vigilância em saúde de maneira geral. A gente vai passar um pouco sobre esse assunto de vigilância em saúde, como que isso pode ser cobrado e o que a banca tem cobrado também sobre vigilância em saúde, né? E depois vocês vão ter outro aulão na área da assistência social, tá bom? Bom, boa noite, então, né, Cleonice e Mislene. A gente vai conversando, eu espero que seja bem didático, bem leve a nossa conversa, e eu vou dando uma olhada aqui de vez em quando, se vocês tiverem alguma dúvida. Não dá para a gente poder ficar respondendo todas, porque senão a gente ultrapassa muito tempo, e como eu disse, tem outra aula programada para depois dessa, mas eu estou sempre à disposição, tá? Então vamos começar? Deixa eu só colocar a aula aqui, só um minutinho. Bom, então como eu comecei dizendo, meu nome é Suelen, né? Minha formação é nutricionista. Eu já deixei o meu contato ali, porque sempre o pessoal fica me perguntando como ter acesso a mim. E eu sempre explico para as turmas que, na atual conjectura, vou me apresentar para vocês, eu não consigo responder os e-mails com tanta celeridade. Mas o direct do Instagram, geralmente, eu sou um pouco mais rápida. Então, se vocês quiserem ter algum acesso, perguntar alguma dúvida depois, podem ficar à vontade. Meu perfil é Preta Su Campos lá no Instagram. E aí vocês conversam comigo lá pelo direct, tá bom? Então, olha só, como eu disse, eu sou nutricionista, sou formada na UFMG e sou doutoranda lá na UFMG, então estou terminando o meu doutorado, sou pesquisadora do grupo lá de intervenções nutricionais da UFMG e servidora pública da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né? Futura colega de trabalho de vocês. Aliás, vocês serão meus futuros colegas de trabalho, caso, né, aprovados, eu espero que assim sejam. A minha experiência com concurso público, eu dou aula, eu ministro aula em preparatórios de concurso público desde 2011, então vão fazer 10 anos aí que eu faço esse tipo de trabalho. E eu sou, né, como eu disse, efetiva de Belo Horizonte. Então, na época, quando eu fiz os concursos, né, eu fiz o concurso de Betim, fiz o concurso de Contagem, fiz o concurso de Belo Horizonte e fui, né, tive aí a graça de ser aprovada em todos, inclusive em Belo Horizonte, minha aprovação foi em primeiro lugar. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho aí de experiência para a gente poder trocar e pensar como que a gente pode alcançar esse desejo e esse sonho de se tornar efetivo, né, como servidor público do município, tá bom? E aí, como eu disse, a nossa aula vai ser sobre vigilância em saúde. E a gente pode conversar um pouquinho sobre esse assunto juntos aqui hoje, tá bom? Vamos primeiro introduzir o assunto. Então, quando a gente fala de vigilância em saúde, a gente está falando mesmo de uma área, né, de um estudo que a gente vai fazer para poder acompanhar os processos de saúde dentro da organização do Sistema Único, né? A vigilância em saúde, ela é preconizada dentro da Lei 8080, ela é uma área que é importante de ser desenvolvida aí pelos municípios e a gente precisa pensar como que isso pode ser feito, certo? Então, a gente já está começando com o nosso aulão. O que acontece? A gente sabe da complexidade da saúde, né? O conceito de saúde, ele veio evoluindo aí desde o início da humanidade. Ele parte de um conceito, desde um conceito mais voltado para o sobrenatural, né? Onde a gente acredita que saúde era algo baseado na divindade e que doença tinha a ver muito com espíritos sobrenaturais. Então, a gente parte desse conceito, que é um conceito primitivo de saúde, e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, não é isso? Então, a gente passa pelo conceito biomédico, pelo conceito, né, onde a gente pensa só no biológico, onde a gente acredita no conceito unicausal da doença, né, como se a doença fosse causada por um único motivo, e a gente tira, né, essa doença do contexto do indivíduo, até chegar no que a gente acredita, no conceito mais atual, no conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde, né, é o completo bem-estar físico, mental, e que a gente precisa tentar alcançar.
Bom, tudo bem, a gente já sabe disso. O que isso tem a ver com vigilância? O que tem a ver é que a partir do momento que a gente entende que o conceito, que a construção da saúde, ela precisa abarcar uma série de outras coisas, né? Ela precisa, a gente precisa considerar os determinantes sociais que envolvem esse processo. Então eu tenho que conhecer esse indivíduo, não apenas o biológico dele, né? As questões fisiológicas desse indivíduo, mas eu preciso conhecer onde ele mora, eu preciso conhecer e saber a renda desse indivíduo, a escolaridade desse indivíduo, eu preciso entender o contexto familiar em que ele está inserido, eu preciso entender a comunidade que ele mora, o que a gente tem de recursos nesse entorno, tanto recursos que às vezes vão agravar o processo de saúde, como recursos que podem ser potenciais, né, para que a gente possa desenvolver esse processo. E cabe ao poder público entender tudo isso para poder definir os processos de vigilância em saúde, porque se a gente está falando que existem determinantes que vão, que vão ajudar nesse processo de construção, são esses determinantes que precisam ser seguidos, que precisam ser monitorados para que a gente cuide desse indivíduo. Lembrando que, lá na Constituição Federal, a gente fala que saúde é direito de todos, né, e dever do Estado, e que deve fornecer, então, esse Estado, serviços de promoção de saúde, que aí a gente está falando de manter o potencial de saúde do indivíduo que ainda não adoeceu, né? A gente precisa de pensar em ações de prevenção de saúde, que é o quê? Diminuir os riscos de doença desse indivíduo, né? Esse indivíduo está exposto a riscos para que ele não adoeça, e ações de reabilitação para aqueles que já adoeceram, para que eles ou consigam, né, voltar ao seu estado inicial de saúde, ou pelo menos diminuir os danos causados por isso. Então, vigilância em saúde vai trabalhar com essa perspectiva, de que a gente conheça o indivíduo, que a gente monitore, que a gente pense em ações que possam ser implementadas para a gente conseguir qualidade de vida e prover esse completo bem-estar, né, físico, mental e por aí, segundo o conceito da OMS. Certo? Então, vigilância em saúde é monitorar, é ficar de olho, né? Quando a gente fala de vigilância em saúde, é ficar de olho em todos esses aspectos que a gente discutiu aqui. Ficar de olho para quê? A gente fica de olho para que, caso alguma coisa aconteça, igual eu coloquei aí no gift, né, a gente consiga, antes que isso aconteça, a gente consiga fazer alguma coisa. Então, não adianta depois que o menininho lá já pintou, já fez tudo com o irmãozinho, igual está lá no gift, não adianta mais. A gente precisa se anteceder ao acontecimento dos processos aí de doença, de adoecimento, tá? Mas, às vezes, quando a gente fala dessa matéria, todo mundo descabela. Todo mundo pensa assim, nossa, vigilância em saúde tem a ver, ai meu Deus, eu penso naquela lista de doenças de notificação compulsória, eu penso em todas aquelas planilhas, eu penso em vigilância sanitária, professora, eu não consigo fazer questões sobre isso. E a gente vai entender que quando a gente contextualiza tudo isso, os processos ficam muito mais tranquilos, certo? Bom, baseado nisso, que a gente está falando aqui, a gente precisa pensar o seguinte. Então, para a gente entender e fazer esse monitoramento, eu preciso quantificar. É necessário quantificar esses aspectos todos que a gente está falando, que são relacionados à saúde. A gente precisa transformar isso em números, para que a gente possa acompanhar, para que a gente tenha indicadores de saúde. E esses indicadores de saúde é que vão mostrar para a gente, como o próprio nome diz, vão indicar para que lado a gente precisa ir, né? Qual que é a frequência das doenças nessa população? Qual que é a frequência dos agravos nessa população? Isso está aumentando, isso está diminuindo, isso está estável, até para que a gente possa avaliar as nossas ações implementadas ou, né, refletir sobre a situação e pensar em novas ações. Então, quando eu penso em vigilância em saúde, a gente está fazendo todo um processo que tem a ver com analisar a situação atual, fazer comparações, né, e depois ver o que a gente pode mudar ao longo do tempo. Olha, a banca de vocês, ela foi muito bacana, né? Em termos de epidemiologia, porque eu estava toda empolgada, achando que ia cobrar epidemiologia, eu amo epidemiologia, minha formação, meu mestrado, meu doutorado é na área de epidemiologia, e eu falei, oba, a gente vai falar de coeficientes de incidência, de prevalência, a gente vai falar de tudo isso que eu amo, não teve isso no edital, né? Então, para mim, eu fiquei bem chateada, estou brincando. Mas, assim, é importante que a gente tenha uma noção geral sobre isso, porque mesmo não caindo lá escrito essa matéria, né, escrito certinho, a gente sabe que dentro das legislações que estão no referencial da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente precisa ter uma noção desses conceitos. Então, como eu disse, indicadores de saúde vão mostrar para a gente como está a situação. E eu tenho indicadores socioeconômicos e demográficos, que são renda, né, idade, faixa etária. Idade, faixa etária é ótimo, né?
esses indicadores que vão falar para a gente sobre índice de desenvolvimento humano, tudo isso que está descrito lá no Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que é uma das referências que vai cair no concurso da PBH. Tá? A gente vai falar de indicadores de morbidade, que são indicadores que vão mostrar para a gente o processo de adoecimento, vão falar sobre as doenças, a prevalência das doenças, né? O que é prevalência? É o número de pessoas doentes no total, aquelas que já eram doentes, mas aquelas que se tornaram doentes. Então, vão falar, isso são indicadores de morbidade, né? Incidência, que fala para a gente dos casos novos de adoecimento, né? Que vão acontecer na população. Então, isso são indicadores importantes para a gente monitorar. Indicadores de mortalidade, do que a nossa população está morrendo, o que está acontecendo, como que a gente pode evitar, essas mortes são evitáveis, o que a gente pode fazer lá na atenção básica, lá na atenção primária, para diminuir essa mortalidade, ou dentro mesmo da atenção hospitalar e especializada, né? E também a gente tem indicadores vitais, que são os indicadores de natalidade, fecundidade. Então, tudo isso mostra para a gente a situação do município, e a gente está falando de vigilância em saúde, tá? Bom, e a gente vai observar, a partir disso a gente começa a observar os acontecimentos ao longo do tempo, né? E esses acontecimentos ao longo do tempo, a gente já sabe também que a gente está passando, não só aqui em Belo Horizonte, ou em Minas, ou no Brasil, ou no mundo, nós estamos passando por processos de mudança na população, né? A gente está passando pelos processos de transição demográfica, epidemiológica e nutricional. E que muitas vezes as bancas cobram esses conceitos, né? Talvez não assim de você definir, de você estar ali certinho, mas às vezes nos enunciados das questões fala-se sobre isso e a gente tem que ter uma noção do que está falando, tá? Então, olha só, a gente sabe que a transição demográfica, ela nada mais é do que o que a gente chama de envelhecimento da população, né? De mudança aí desse processo do constituinte ali, de faixa etária dessa população. É quando a gente tem uma queda da natalidade, e lá no Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte mostra isso, que Belo Horizonte teve uma queda na natalidade. A gente tem uma queda da mortalidade, então as pessoas estão morrendo menos, né? Porque a gente aumentou as tecnologias de saúde, a gente aumentou o saneamento básico, a gente melhorou os determinantes sociais de saúde, então elas morrem menos. Então, se está nascendo menos e morrendo menos, eu tenho pessoas ficando mais velhas e menos pessoas novas chegando. Isso faz, então a gente tem um aumento da expectativa de vida, a partir do momento que eu nasci, eu consigo pensar, né? Eu tenho uma expectativa de viver por mais tempo, mas ao mesmo tempo a gente não tem um pessoal novo chegando assim com tanta frequência. Então, a gente tem um aumento da idade média da população, um aumento da população mais velha, e isso impacta em diversas questões. Impacta também no que a gente chama de transição epidemiológica. Porque, pensa, antes o adoecimento estava muito focado nos mais novos, né? A gente tinha as doenças diarreicas, a gente tinha uma mortalidade concentrada nesse público, e agora essa mortalidade vai concentrar num público mais velho. Então, eu saio de uma carga de morbimortalidade, ou seja, de adoecimento e morte de pessoas mais novas, e vou para uma carga de mortalidade de pessoas mais velhas, que a gente chama aí das doenças crônicas, né? Então, antes eu tinha muita mortalidade, e agora o que a gente tem é mais morbidade, pessoas adoecidas sim, mas que não morrem jamais. Eu sempre brinco que vai ter um dia que a gente não morrerá mais, porque tudo agora tem solução, né? O cara chega lá com o coração quase parando, mas ele sai vivo de lá. Então, é isso, a gente está morrendo menos, mas claro que com o envelhecimento a gente convive com as doenças crônicas, que é um assunto muito discutido lá no Plano Municipal de Saúde, tá? E no Brasil a gente tem uma coisa ainda que a gente chama de polarização epidemiológica. Né, que é o quê? A gente convive com isso, né? A gente convive com as doenças crônicas, sim, convivemos com as doenças crônicas como principais causas de adoecimento e de morte, que é um perfil geral do mundo. Mas aqui também a gente convive com as doenças infectoparasitárias, né? Então a gente está ali lutando por todos os lados. A gente tem diabetes, a gente tem hipertensão arterial, a gente tem infarto, temos, né? Com abundância. Mas temos também dengue, temos febre amarela, temos chikungunya, temos, né, zika, temos um pouco de tudo, e agora temos Covid também. Então, a gente convive aí com essa dupla carga de doenças que, às vezes, embola o meio de campo do sistema, e a gente precisa estar atento a isso, por isso a vigilância é tão importante, né? A vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde, ela vai cuidar disso, né? Desse processo de investigação. Então, quando ocorre um novo agravo, quando ocorre uma nova doença, igual o Covid, a gente segue toda uma etapa de investigação epidemiológica.
doença. Então, a gente vai pensar se o diagnóstico foi confirmado ou não. É a doença, aquela pessoa realmente tem o que a gente está suspeitando, né? A gente vai ter que confirmar se ocorre, se tem ou não aquele problema está acontecendo. É uma epidemia? É um surto que está acontecendo? Né? Quais são as características? É igual quando começou o Covid, né? Começou lá na China, a gente começava a ver na televisão algumas mensagens, depois a gente viu aquelas coisas na Itália antes de chegar aqui, e aí a gente começava a observar, bom, é uma epidemia, agora já é uma pandemia, já está em outros países, né? Que causa? Quais são as hipóteses preliminares? É um vírus que dissemina, que tem que tomar cuidado com as vias respiratórias, tem que usar máscara, tem que passar álcool, e aí a gente começa a fazer hipóteses para poder intervir sobre aquilo, né? Depois vieram as hipóteses de tratamento, né? Usa isso, usa aquilo, qual que é o melhor para tratar? Então vão sendo feitas análises parciais do problema, para depois a gente buscar os casos, né? Então agora vamos ver quem que são as possíveis pessoas que têm esse problema, para a gente poder continuar analisando, pensar em medidas de controle e pensar na divulgação para a população, para que ela ajude nesse processo de cuidado. Então essas etapas que eu acabei de falar para vocês, estão descritas lá no Guia de Vigilância Epidemiológica, que não está na referência, mas que a gente precisa entender que esse processo é importante para o cuidado em saúde. Tá? Então, é extremamente importante. Lá no Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte fala isso, né? Que a gente precisa cuidar dessas doenças, que a gente precisa de fortalecer. Inclusive, ela fala que ela é referência no controle de doenças infecto-parasitárias como a dengue, né? Por toda a sua equipe que vai trabalhar nisso. Ok? Então, é um pouco disso que a gente tem que falar. Mas, professora, como que chega essas informações todas que você está falando, tem que analisar, que tem que virar indicador e que vai ajudar a gente a implementar as ações? Isso chega de diversos locais. Então, de veículos de imprensa, né? O próprio Covid a gente começou a ver, foi na televisão, foi ou não foi? Reportagens falando lá da China, lá em novembro de 2019, até começar a chegar na gente. Essas notícias podem chegar por inquéritos comunitários, pesquisas na comunidade, podem chegar através de bancos de sangue que fazem análise do material, podem chegar através de laboratórios que fazem exames também, vão ter diagnósticos, atestados de óbito ajudam a gente a perceber o motivo de adoecimento e morte dessa população, prontuários, né? Prontuários de pacientes para a gente poder ver se teve ou não, até quando teve há pouco tempo aquele negócio esqueci o nome da cerveja lá, agora me deu um branco. Enfim, isso que aconteceu agora aí. Gente, qual que era a cerveja? Esqueci. Que teve esse problema da intoxicação das pessoas, muito da investigação foi por prontuário, né? Agora que a gente identificou esse caso, eles voltaram nos prontuários de pessoas, inclusive, que já tinham morrido, para poder ver se os sintomas encaixavam nesse quadro todo que teve. Então, enfim, chegam de diversas maneiras. Mas uma maneira que chega e que é uma legislação e que isso é organizado no sistema de saúde em nível nacional são as notificações compulsórias, né? Que a gente vai ver um pouquinho como essas questões caem, que é matéria do concurso de Belo Horizonte, né? A notificação, a lista de doenças de notificação compulsória. Então, a gente falou em geral sobre o conceito de vigilância em saúde, não foi? Eu coloquei uma questão aqui da banca da RBO, que é a banca que vai fazer esse concurso, uma banca que não tem uma tradição aí de muito tempo na área de concursos de saúde. A gente fica meio com a cabeça em pé, né? Tipo, gente, como que será que é essa banca? Mas, na boa, gente, se você estudou, se você sabe o conteúdo, independente da banca, dá para a gente raciocinar, dá para a gente pensar e fazer a questão. Então, não se preocupe com essa coisa de que a banca é isso, a banca é aquilo, que o máximo que vai acontecer, se a banca não tiver tanta experiência, mas não vamos partir desse pressuposto que ela não vai fazer uma boa prova, é ter questões anuladas, né? Mas algumas questões das pouquíssimas provas que tem, eu coloquei uma aqui que fala de vigilância em saúde para a gente ver. Então, olha lá, é uma questão que caiu na prova de residência de 2020 e fala o seguinte: a vigilância em saúde, entendida como rearticulação de saberes e práticas sanitárias, indica um caminho fértil para a consolidação do ideário e princípios do SUS. Com relação às características do modelo de vigilância em saúde, é correto afirmar que aí vamos lá. Letra A, é uma intervenção sobre problemas de saúde que requerem assistência médica e hospitalar. Será que é isso que a gente acabou discutindo aqui, que é vigilância em saúde? Que é um problema que requer assistência médica, é uma doença isso? Né? É um método, é um tratamento?
Bom, a letra B fala assim, é ação sobre o território, atuação intersetorial com tecnologia médica e sanitária. Será que é só isso? Não sei. A letra C fala o seguinte, articulação entre ações promocionais, preventivas, curativas, reabilitadoras e atuação intersetorial. Soa bonito, né? Essa questão, essa letra C. Vamos ver as outras. Letra D, baseada em campanhas, programas, em ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Estou achando meio limitado isso, né? Porque a vigilância em saúde, ela tem outros componentes além desse. Vamos ver a letra E. A letra E fala o seguinte, ação sobre o território, realizações de campanhas e articulação entre ações curativas e preventivas. Tá mais ou menos, né? Então, assim, pensando nessa questão aí, com o conhecimento que você tem hoje, você conseguiria responder essa questão? Né? Então, é um tipo de questão que caiu nas provas da RBO. Vamos discutir um pouquinho o que o município de Belo Horizonte... Professora, você está falando isso aí, mas não vai... Ai. Opa, desculpa, gente, deixei cair aqui. Mas não vai cair o guia de vigilância epidemiológica, professor. Eu tenho que saber, porque lá no Plano Municipal de Saúde, de 2018 a 2021, que é referência de vocês, fala sobre a vigilância epidemiológica no município de Belo Horizonte, fala do Conselho de Vigilância Epidemiológica e dos seus constituintes. Então, pode ser sim, ela pode te cobrar essa questão. Inclusive, se ela quiser repetir essa daí, ela pode, né? Ainda mais agora que a gente já sabe, vai saber, vai descobrir, né, qual que é a resposta dela. Tudo bem? Deixa eu só rolar a minha barra aqui para ver se tem alguma pergunta. Aí, ó, a Lorena e a Natália falaram letra C. Segura aí, Lorena e Natália, que nós vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se seriam aprovadas. Bom, vamos lá, gente. O conceito de vigilância, então, em saúde, bem bonitinho, bem escritinho, para vocês poderem saber. A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados. Não foi isso que a gente conversou lá atrás? Sobre eventos relacionados à saúde. O que é evento, professor? Evento pode ser qualquer coisa. Pode ser doença, pode ser agravo, porque acidente não é doença, violência não é doença, mas é um evento de saúde, né? Pode ser qualquer coisa. Visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para proteção da saúde. Que é proteção mesmo, gente? Lá na época que eu dei aula sobre história natural da doença, que dividia, né, essa história da doença nas 3 tipos de prevenção, primária, secundária e terciária. Lá na prevenção primária, a gente falava que era proteção e promoção. Falava não, que é, né? Proteção e promoção da saúde. Proteção, né, vão ser aquelas ações ali que vão ser específicas para proteger, óbvio, o indivíduo e a população como um todo. E o exemplo clássico que a gente tem é a vacina, né? Então, ações de proteção da saúde da população, prevenção, ali está normal, né? A prevenção e o controle de riscos, agravos de doenças, bem como promoção da saúde. Olha que amplo. Tem promoção, tem proteção, tem prevenção, tem reabilitação, tudo isso a partir dos dados coletados, analisados e das ações implementadas. Então, é um conceito bem amplo. Vamos passar pelo Plano Municipal de Saúde de Belo Horizonte rapidinho, só para vocês verem o que fala lá. Lá fala que vigilância em saúde tem o propósito, tem o objetivo de identificar agravos, de identificar riscos e determinantes. É o que a gente falou lá atrás. Eu quero saber o que está rolando aqui no município, eu quero saber qual que é o risco que a minha população está exposta e quais são os determinantes que estão fazendo isso acontecer. Para quê? Para a gente poder pensar em intervenções que vão proteger, que vão prevenir, que vão promover a saúde da minha população. É o que a gente quer, não é não? Que a gente primeiro, né? Então a gente pensa que a atenção primária, ela coordena a rede de atenção e que o objetivo dela são ações de prevenção, principalmente, né? Claro que sem prejudicar as assistenciais, eu quero mais atuar antes que a minha população adoeça. Então as ações de vigilância, elas vão ter a vigilância epidemiológica,
né? Epidemiologia é o estudo da distribuição das doenças, então vigilância epidemiológica vai atuar monitorando esses processos de adoecimento. A gente vai falar do monitoramento dos agravos transmissíveis e não transmissíveis, e aí a gente vai ter, por exemplo, a lista de notificação de doenças e agravos de notificação compulsória. A gente vai falar de vigilância sanitária, que tem a ver aí com os processos, né? Todos os processos de estabelecimentos que envolvem a saúde. Então, a gente está falando de vigilância sanitária. A gente vai falar de vigilância ambiental. Eu preciso cuidar também do ambiente, né? Eu estou falando de saúde do trabalhador. Está tudo lá na 8080, que eu tenho certeza que está na ponta da língua de vocês. Saúde do viajante também. Em Belo Horizonte tem um serviço só de saúde do viajante. Controle de zoonoses, feito lá principalmente pelas equipes de zoonoses que estão no centro de saúde, formadas aí por médicos veterinários, biólogos e agentes de combate à endemia, que vão, né, cuidar do território para que a gente evitar problemas de adoecimento. E também as ações de imunização. Tudo isso é vigilância em saúde. Então, é algo bem amplo, né? Aí, lá no plano municipal, vem falando sobre isso. A notificação de agravos está no meio disso. E que a imunização de Belo Horizonte é um exemplo, é muito bem estruturada, com mais 174 salas de vacina pelo município. Tá? Ele fala da saúde do trabalhador em Belo Horizonte, que é representada aí pelos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Ele fala da sala do viajante, saúde do viajante, que é um estabelecimento, é um serviço que ajuda ali, né, tanto a pessoa que vai viajar, para ela poder colocar em dia, para ela tirar as dúvidas dela, para ela poder emitir o cartão internacional de vacinação, quanto também daquelas que chegam, se ela tiver alguma dúvida, se ela precisar de algum cartão de vacinação, se ela precisar atualizar algum tipo de vacina, existe essa sala do viajante aí, saúde do viajante, só para isso. E tem as ações de zoonoses, né? A zoonose, ela vai cuidar, como o próprio nome diz, zoonose, das doenças causadas aí, né, por agentes causais, por animais, por insetos e por aí vai. Então, ela cuida, por exemplo, da dengue, ela cuida dessa questão da chikungunya, da zika, ela cuida da questão da raiva, né? Ela vai cuidar da leishmaniose, ela vai cuidar dos ambientes para evitar, né, o crescimento de, por exemplo, animais peçonhentos que podem levar, né, a acidentes fatais com a população. Ela vai cuidar do controle ético da população de animais, como centros de esterilização de animais. Então, tudo isso está dentro da vigilância em saúde, né? Tem a vigilância sanitária, como eu falei para vocês também, que vão acompanhar os processos aí de produção, de transporte, de armazenamento e consumo de produtos que tenham a ver com a saúde. Então, passa pelo restaurante, passa pelo salão de beleza, passa por vigiar a água lá das clínicas de hemodiálise, também tratadas ou não, passa por várias questões da vigilância sanitária. E é isso, tá? Só para finalizar essa parte que eu estou falando com vocês, essa questão também, lá no Plano Municipal de Saúde, o plano é dividido em 6 eixos principais. Se eu fosse vocês, eu saberia de qual esses eixos para a prova, tá? Mas a gente está falando de vigilância em saúde. Ele está lá no eixo 2 do Plano Municipal, e nesse eixo 2 fala que, né, que é o eixo de promoção e vigilância, fala que o nosso objetivo aqui em Belo Horizonte é promover a integração de todas essas áreas da vigilância para que a gente possa fomentar as ações de promoção e de intersetorialidade, porque se eu estou falando de determinantes sociais de saúde, se eu estou falando da saúde como esse tema complexo, eu não limito isso apenas à Secretaria Municipal de Saúde, mas eu preciso estar sempre em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Planejamento, enfim, de várias secretarias, para a gente poder promover um ambiente saudável, tá? Então, a gente precisa melhorar a eficiência operacional para prevenir doenças e agravos, reduzindo, assim, a letalidade, a morte das pessoas. É isso. Depois, lá no plano, não vou entrar em detalhes hoje, não daria tempo, mas a gente tem uma série de metas para esse eixo de vigilância. Então, fala várias metas para os 4 anos de programação desse plano. Então, entre eles, tem lá, por exemplo, aumentar 90% das amostras de água para consumo humano, para a gente poder, né, fazer essa análise. Tem lá falando que tem que reduzir a mortalidade prematura de pessoas de 30 a 69 anos, enfim. Ele vai colocando uma série de metas que vão passar pela vigilância sanitária, que vão passar pelo controle de zoonoses, que vão passar pela saúde do trabalhador, pela promoção da saúde, como a gente falou. Depois de eu falar tudo isso, tá fácil demais fazer essa questão, né não?
Então, olha lá, questão 8, a vigilância em saúde, entendida como essa rearticulação de saberes. Depois ele fala para a gente com relação a essa característica desse modelo, qual que é o correto? Letra C, né? As meninas que responderam C super acertaram. Olha lá, articulação entre ações promocionais, preventivas, curativas, reabilitadoras e atuação intersetorial. As outras, deixa eu só desligar aqui, gente. As outras todas, não é que elas estão totalmente erradas, mas elas estão limitadas, né? Então, a gente tem que pensar na amplitude disso. Falou que é a atuação intersetorial, que tem promoção, prevenção, reabilitação, a gente está falando de vigilância em saúde, ok? Beleza. Então, vamos falar agora de notificação compulsória. Deixa eu tomar uma água e ver se tem algum comentário aqui. A gente vai falar sobre notificação compulsória. Só um minutinho. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Ó, o Luiz falou letra E, mas não é não, Luiz. É letra C, tá? Vou voltar ali para ver porque que não é com você. Perguntou se a aula vai ficar gravada. Não sei, vou deixar o pessoal responder daqui a pouco. Professora, aula perfeita como sempre. Obrigada, Girlane. Prazer ter você aqui junto. Como o Covid é algo tão novo, como poderia ser cobrado na prova? Alessandra, parabéns. Obrigada, obrigada. Então, gente, como não sei, né? Eu não sei, enfim, eu já falei com os meninos que eu já fui chamada, né? Às vezes eu sou chamada para fazer algumas questões de concursos. Não sei se eu vou fazer de Belo Horizonte, não. Acho que não. Mas, enfim... eu não sei se eu colocaria questões de Covid. Se eu, Suelen, colocasse questões de Covid, eu iria fazer tipo uma questão bem cabulosa. Eu ia falar sobre a pandemia do Covid e em cima disso eu ia cobrar talvez noções de vigilância, ia cobrar talvez questões sobre notificação compulsória, só como um exemplo mesmo de enunciado de questão. Não acho que vai cair nada específico de Covid. Eu acho, mas enfim. A gente não sabe como é que a banca vai fazer, até porque a gente não sabe a tradição da banca, né? A gente não sabe como que ela vai lidar com isso. Mas não sei se cai, não, tá? Luiz... Opa, deixa eu voltar aqui. Por que não é? Na E está falando ação sobre o território, realizações de campanhas e articulação entre ações curativas e preventivas. Ela está quase boa, né? Não deixa de ser ações sobre o território, né? Pode sim acontecer realização de campanhas, pode ter sim articulação de ações curativas e preventivas, mas não falou ali de promoção de saúde, não falou ali, né, de ações intersetoriais, então ela está menos completa, né? A letra C, ela vai bem no foco que a gente falou, que são ações promocionais, preventivas, curativas, reabilitadoras e atuação intersetorial, tá? Todas as outras têm algum, igual, por exemplo, a D, fala de vigilância epidemiológica e sanitária. Tá dentro? Tá dentro, mas não é só isso, né? Então, o modelo de vigilância à saúde, a gente quer essas ações mais amplas, ok? Vamos então para a notificação compulsória, dar uma passada pelo processo de notificação compulsória, né? Porque eu falo demais. Senão daqui a pouco dá o nosso horário. Gente, notificação compulsória é um negócio. Eu vou falar para vocês que na época que eu fazia concurso, aquelas, né? Parece até que eu aposentei, mas tem um tempo que eu não faço concurso mais. Eram umas questões que eu ficava assim, gente, né? E se cair esse trem lá perguntando da doença solta, eu nem sei, não sabia nem por onde passava. Mas é óbvio, eu não tinha estudado direito sobre essa legislação. Não é algo tão terrível assim. Quem já teve aula comigo sobre isso sabe que dá para a gente fazer umas associações. Então vamos falar de notificação compulsória. Aí a gente já lembra da tabela, cheia de doenças, olha lá. Doença aguda pelo Zika vírus, notificação semanal, notificação imediata, imediata para o município, imediata para o município e estado, imediata para o município, estado e união. O que eu faço, professora? Eu não dou conta de decorar tudo isso, né? E aí muitas vezes a gente fica desse jeito aí na hora da aula, né? Desesperado. Na hora da prova, e aí a gente já faz unido unité, né? A gente já faz cada um com a sua tradição de chute. Não faremos isso, né? A gente vai garantir essa questão. Sabe uma análise que eu fiz das questões da RBO? Que eu acho,
eu não estou achando as questões tão difíceis e complexas assim, não. Eu não sei se isso é bom e se isso é ruim, né? Porque, assim, eu acho que para quem estuda, são questões bem tranquilas de serem feitas, apesar de, às vezes, ter umas meio decorebas, assim, que trem meio que troca uma palavra, mas, assim, não achei difícil. Mas se não é difícil, é aí que eu tenho que estudar, né? Porque eu não posso nivelar com o resto das pessoas. Então, não é para desesperar, mas tem que estudar. Principalmente essas coisas que são diferenciais. Eu sempre falo isso, gente, porque é SUS, os princípios do SUS, tudo isso é extremamente importante. É óbvio que você tem que saber, mas todo mundo vai focar nisso. Agora, esses detalhes de epidemiologia, a galera não tem muita paciência, né? E aí eu acho que pode ser um diferencial para vocês, tá bom? Então, não ficaremos assim, vamos em frente, certo? Quando a gente fala de doenças e agravos na notificação compulsória, a gente está querendo gerar dados, gerar indicadores para aquilo tudo que a gente falou, não é isso? Lá atrás, já explicamos sobre isso. Então, eu quero saber se está rolando um surto de alguma doença em Belo Horizonte. E lembrando da classificação de surto, que surto é toda vez que eu tenho um aumento inesperado do número de casos de alguma doença, de algum agravo, em uma região específica. Então, se, por exemplo, eu estou com tanto de casos de dengue lá em Venda Nova, eu tenho um surto de dengue lá em Venda Nova, porque é um aumento inesperado numa região específica, tá? Pode ser que não seja um surto, pode ser que seja uma epidemia. E aí, o que é uma epidemia? É quando eu tenho vários surtos, né? Eu tenho surtos em regiões diferentes. É quando eu tenho um aumento inesperado da doença, mas em várias regiões. Não vai ser só em Venda Nova agora. Agora eu tenho em Venda Nova, tenho na Noroeste, tenho na Pampulha. Então agora a gente está falando de epidemia, tá? Ela extrapola uma região específica. Então eu preciso entender, está rolando um surto, é uma epidemia? Qual que é a gravidade desse processo para a gente poder avançar? Tá rolando uma pandemia, agora todo mundo sabe o que é pandemia, né? Pelo menos isso o Covid trouxe pra gente. Porque pandemia é quando esse aumento inesperado do número de casos, ele extrapola as fronteiras, né? Então a gente sai da fronteira de um país e aí rola uma pandemia. A gente colocava exemplos da pandemia de ebola, exemplos da pandemia da H1N1, e agora a gente tem um exemplo fresquíssimo que ainda estamos dentro dele, né? Nesse domingo de carnaval, sem carnaval, a gente já sabe agora o que é pandemia, certo? E a única coisa que difere um pouco da lógica disso tudo aí, eu preciso saber quando está rolando uma endemia. O que é endemia? Endemia não é o aumento inesperado do número de casos da doença. Pelo contrário, endemia é um tipo de doença, né, que acontece de maneira constante em um determinado lugar. Então, por exemplo, a gente tem doença de Chagas no norte de Minas. A gente já sabe que lá rola essa doença, por causa do ambiente, por causa das casas de pau a pique. Então, sempre vai ter ali a ocorrência de casos de doença de Chagas, numa maneira mais ou menos constante. Já se conhece o que se espera dali. A malária no norte, né? Do país, então a gente já sabe que tem malária ali, a gente já sabe quando viajar para lá tem que se cuidar nesse sentido, então a gente já sabe que está lá. Ô professora, não viaja não, isso não está lá no edital. Mas você tem que entender, porque na hora que você lê sobre legislação, sobre notificação compulsória, vai falar esses termos, você tem que entender o que é. E, por exemplo, que eu falei com os meninos, que eu dei aula esses dias, que a endemia, saber o que é endemia, saber que a malária lá no norte é endemia, é esperado, é importante. Por quê? Porque você vai saber na hora da prova que se te cobrarem se a malária tem que ser uma doença de notificação semanal ou imediata, você sabe que vai ser semanal lá no norte de Minas, é ótimo, né? Lá no norte do Brasil. Por quê? Porque é esperado, não tem que correr. Está rolando lá, a gente pode fazer uma notificação semanal. Agora, se acontecer malária aqui, que não é área endêmica, aí a gente vai correr e vai ter que avisar todo mundo, município, União, Estado, que a malária, né, veio para cá também, certo? Então é importante entender esses conceitos. Vamos ver umas questões de como que isso pode cair? Eu coloquei essa questão aí da RBO 27, ela não tem muito a ver com o que a gente está falando, quer dizer, tem a ver, mas, né, igual o pessoal falou, não é uma matéria que está bem descrita lá. Mas, enfim, eles falaram assim, os indicadores de morbidade mais utilizados no planejamento, então morbidade e adoecimento, né? No planejamento e avaliação de medidas de prevenção e controle de doenças e agravos são, aí ele fala dos indicadores de prevalência e incidência, que eu falei um pouco lá no início da aula, que nada, né,
Que prevalência é o número de pessoas doentes no total, e incidência é o número de casos novos daquela doença, tudo isso em relação à população geral, né? Então ele pergunta se é a prevalência e incidência que vai ajudar a gente a ver a situação de morbidade das doenças e agravos. Taxa de mortalidade perinatal? Morbidade é morbidade, se é mortalidade ou não é, né? Fecundidade também não tem nada a ver, que são indicadores de vitais, né? Então, fecundidade, natalidade. Tem esse NT, número necessário para tratar, que também não tem nada a ver. E a letra E fala que é nenhuma das anteriores. Se a gente fosse fazer essa questão, seria a, né? Que é a prevalência e incidência, que são indicadores de morbidade. Mas eu coloquei só para vocês verem como eles cobraram isso. Mas para vocês verem que as questões não são tão difíceis, tá? São questões que, se você sabe sobre isso, rola demais de responder. O que a gente precisa é prestar atenção e ler e estudar de fato a matéria. Mas vamos falar de notificação compulsória. Eu coloquei umas questões que eu trabalhei com os meninos, né, nas aulas que eu dei essa semana. Todo mundo brincou comigo e falou: professor, eu quero fazer a prova lá de Miraí. Olha a pergunta. A notificação compulsória semanal deve ser feita em até quantos dias, né, que ele quer saber, a partir do conhecimento da doença? Aí fala se é 6, se é 8, se é 7, se é 4. Ô, gente, pelo amor de Deus, está falando que é semanal, né? Se é semanal, já dá para a gente chutar. Apesar que talvez eu ficaria assim, não, eu sou dessas. Eu falei, não, mas está muito fácil, deve ser 6, deve ser alguma coisa diferente. Mas depois a gente vai falar sobre essa resposta. Eu coloquei também um exemplo da Prefeitura de Miraí, que perguntava o seguinte: é uma doença que deve ser notificada de forma imediata junto às secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde. Presta atenção, ele quer saber uma doença que é notificada de maneira imediata. Professor, eu estou assistindo isso aqui, não sou só aluna, não. O que é imediato? Espera aí que nós vamos saber o que é, tá? Junto às secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde, porque tem doença que todo mundo tem que saber de uma vez. Todo mundo que eu falo, todas as autoridades de saúde, todos os entes federativos, aí, todos os entes, né, federados e tudo. Aí pergunta se é HIV, se é hanseníase, se é febre amarela, se é esquistossomose. Você tem noção? Não, fala sério, se você não lê essa legislação, você tem noção? Não, você não tem noção. Então, a gente precisa ler e definir as nossas estratégias para poder chegar lá, tá? A outra fala sobre notificação de violência. Fala assim: em todo o território nacional, os casos de violência contra a mulher atendidos em serviços de saúde público e privados constituem objeto de notificação facultativa de caráter público, notificação facultativa de caráter sigiloso. Então, a mulher chega lá, a gente vai ver com ela se a gente notifica ou não o caso de violência. Pode ser público, pode ser sigiloso. Notificação compulsória de caráter sigiloso, notificação compulsória de caráter público, relatório padrão das autoridades sanitárias, detalhado com a identificação da vítima e contexto da violência. O que será a resposta disso, hein? Quem fez aula comigo até sabe, mas vale a pena esperar. E depois tem essa aí de garuva, né? Que fala todos os conceitos sobre notificação. Notificação compulsória, compulsória imediata, compulsória semanal, compulsória negativa, e quer saber qual é correto ou não. Mas antes da gente responder, vamos dar uma olhada então nos principais pontos dessa matéria? Então, essa referência está lá no edital de vocês. No edital de vocês tem a referência da portaria 4 de 28 de setembro de 2017, que fala sobre os subsistemas e sistemas de saúde, né, do SUS. Ela fala várias coisas, mas a gente está focado aqui na notificação, né, compulsória. E tem também a referência da portaria 1061, que fez uma atualização nessa portaria 4 de 2017, incluindo a doença de Chagas crônica dentro da lista de doenças de notificação compulsória. Tá? Então, só para a gente entender de uma maneira bem breve, né? Bem breve, notificação compulsória é extremamente importante ser feita. O próprio nome diz o que é notificar. Notificar é informar, né? Compulsório é porque é obrigatório. Então, é informação obrigatória de uma das doenças que estão lá na lista de notificação compulsória, que tem que ser obrigatoriamente notificadas. Notificadas a quem? Ao município, ao Estado e à União. Para quê? Para fazer vigilância em saúde, para eles poderem entenderem os processos que estão acontecendo, para a gente poder intervir, não é isso? A gente tem 3 tipos de notificação compulsória. A gente tem notificação compulsória imediata, que é aquela doença, aquele agravo que não dá para esperar. Que se você identificou um caso suspeito, porque a gente notifica suspeito e diagnosticado, não só os casos confirmados, não. Confirmados e suspeitos têm que ser notificados. Então,
Você recebeu aquele caso ali, você tem que notificar em até 24 horas, pelo meio de comunicação mais rápido disponível, tá? Tem a notificação compulsória semanal, que tem que ser realizada em até 7 dias. Olha, já sabemos a resposta daquela primeira questão. Então, semanal é que tem que ser realizada em até 7 dias, a partir do conhecimento da doença ou do agravo. E tem mais um tipo de notificação, que é a notificação compulsória negativa. O que é isso? Olha, eu tenho doenças que vão ser notificadas todos os dias, vão ser informadas. Então, existe uma ficha de notificação que, em alguns lugares, ainda manualmente é preenchida e enviada para o município, para os entes federados, mas também, hoje em dia, as coisas estão mais informatizadas, então eu tenho sistemas de informação, né, de notificação de agravos, aí, né, de notificação compulsória, que é o SINAM. Então, a gente consegue fazer isso, né, tudo de maneira informatizada, mas fato é que eu tenho doenças que eu vou notificar em 24 horas, eu tenho doenças e agravos que eu tenho uma semana para notificar. Mas chegou o fim da semana e não teve notificação nenhuma. Como é que o secretário, como é que o pessoal lá da gestão, da vigilância, vai saber se foi você que não notificou, de preguiça, ou porque não deu tempo, ou se realmente é porque não aconteceu nenhum caso? Para isso que existe a notificação compulsória negativa, porque ela é uma forma da gente comunicar para as pessoas, né, que o quê? Que não teve nenhum evento que fosse necessário ser notificado, segundo a lista de notificação compulsória naquela semana. Então, tem que ter essa notificação negativa. Gente, quem tem que fazer essa notificação? Quem faz essa notificação? Ela é obrigatória e ela tem que ser feita por médicos, por profissionais de saúde ou por responsável do serviço, né? Então, é o médico lá, ou qualquer outro profissional, ou o responsável pelo serviço, né? O gerente, o dono lá do serviço, seja ele público ou privado, todo mundo tem que notificar, não é só SUS não, privado também, todo mundo tem que notificar as doenças, tá? Então, isso é um ponto dessa legislação importante, notificar casos confirmados e casos suspeitos. A notificação compulsória imediata tem que ser feita em até 24 horas, vai ser feita, né, ali pelo profissional de saúde, pelo médico ou pelo responsável do serviço e vai ser enviada para o município, que, por sua vez, tem mais 24 horas para avisar as demais esferas. Avisar quem, professor? O Estado e a União? Depende da lista, né? A lista fala que algumas doenças imediatas vão ficar só no município, outras têm que ser avisadas para o município e Estado, outras têm que ser avisadas para o município, Estado e União em 24 horas. Não vamos esquecer que isso tudo vai chegar lá no Sistema Nacional de Informação, mas está falando quem tem que ser avisado em 24 horas do problema, tá? A notificação semanal vai ser feita, como a gente falou, em 7 dias, vai ser registrada lá no município, que depois vai enviar para os sistemas de informação, tá? Todas essas notificações têm que ser feitas, então, pelos, que eu já falei, pelos profissionais, médicos e responsáveis, serviços públicos e privados. As autoridades, né, o município, o Estado e a União, tem que garantir o sigilo dessas informações. Eu não posso sair para todo mundo falando, olha, fulano de tal está com Covid, né? Acabei de notificar. Não, tem que garantir o sigilo, mas ao mesmo tempo que eu garanto o sigilo, eu preciso divulgar os dados compilados. Por isso que todo dia lá no Jornal Nacional a gente fica sabendo quantos casos de Covid aumentaram, de suspeitos de Covid, quantas mortes, porque esses dados têm que ser divulgados. Tem que ser divulgados para quem? Para os profissionais de saúde, para eles saberem como que está rolando, para os órgãos de controle social e para a população em geral, certo? E aí, o que acontece? As secretarias de saúde têm que divulgar a forma como essa informação vai chegar até elas. Lembra que eu falei que é pelo meio mais rápido disponível? Então, eles têm que divulgar fax, telefone, endereço, formulário de notificação, tudo isso, tá? Além disso, a gente tem nessa legislação, nessa portaria de consolidação número 4, falando sobre a questão da violência, sobre a notificação compulsória da violência contra a mulher, que deve ser realizada, segue esse fluxo que a gente falou, a mulher chega na unidade de saúde, vítima de violência, vai ter que ocorrer a notificação desse caso, lembra, é compulsório, sigiloso, claro, porque a gente tem que respeitar esse processo, e aí ela chega lá, a notificação vai para o Estado, né, e aí ele vai consolidar esses dados semanalmente, porque é uma notificação semanal.
O que traz também lá é que, além de fazer a notificação compulsória, que vai alimentar os sistemas de dados dessa notificação compulsória aí da saúde, a gente também tem que fazer o comunicado para a autoridade policial que ocorreu um caso de violência naquela unidade, naquele dia. Esse comunicado não coloca o nome da vítima, não dá dados específicos da vítima de maneira geral, porque a gente não está abrindo uma denúncia, a gente só está notificando a polícia que está ocorrendo casos de violência, para que eles façam lá no planejamento de segurança deles, eles considerem isso na hora de executá-lo, tá? Então, isso é feito, tem que ser feito em 24 horas por quem atendeu aquela vítima, mas caso não seja feito, quando o Estado receber o consolidado, ele mesmo pode fazer isso e comunicar às autoridades competentes policiais. Ok? Então, olha só, a lista é essa daqui. A lista de notificação compulsória. Então, a gente tem à esquerda as doenças, né, de notificação compulsória. A gente tem aqui duas colunas, né? Essa primeira coluna é dividida em 3, que são as doenças de notificação imediata. E aqui a última coluna eu tenho as doenças de notificação semanal. Professor, é muita doença. Vou dar uma dica. Faça uma lista. Faça uma lista, um esquema no seu caderno. Decore pelo menos as que são de notificação semanal. Porque aí o que vai acontecer? Você vai saber, vai cair na questão, é doença de notificação semanal. Isso, aí você pelo menos vai saber que o que não está ali, do que você decorou, só pode ser imediato. No último dos casos, né, gente? Mas a gente consegue fazer alguns raciocínios, né? É aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que não é tão grave, que não tem que ter uma intervenção imediata, que não coloca as pessoas num risco imediato, geralmente vão ser de notificação semanal. Agora, as questões que precisam ser, né, uma intervenção mais rápida, para a gente evitar uma proliferação daquela doença, aí geralmente vão ser de maneira imediata. Vou dar poucos exemplos aqui, porque a gente está quase completando nossa 1 hora de aula, para a gente poder resolver as questões. Então, olha só, eu vou dar 3 exemplos. Acidente de trabalho com exposição a material biológico. Pensa, a pessoa foi lá, teve um acidente de trabalho por exposição a material biológico. Estava lá ferindo a glicemia do povo, furei o meu dedo. É um negócio que, tudo bem, não é para acontecer. Mas isso expõe todos os meus colegas de trabalho a risco como eu? Não. Então, é um negócio que dá para notificar semanalmente. Não precisa de ser ali em 24 horas. Agora, se já é um acidente de trabalho grave, com vítima fatal, que envolve crianças e adolescentes, aí é um negócio mais difícil, né? Como assim, morreu alguém por um acidente de trabalho? Isso é uma notificação que tem que ser imediata. Mas precisa ser imediata para todo mundo? Município, Estado e União? Não. É um negócio local. É o município que vai investigar ali. Então, em 24 horas, apenas o município tem que ficar sabendo. Eu falei para os meninos que a galera do Aedes aegypti, Zika, chikungunya e dengue, geralmente eles vão ser, se for só notificar caso ou suspeita da doença, vai ser de notificação semanal, porque a gente já está acostumado, né? A gente já olha ali para o vírus e já está super acostumado com a ter dengue. Todo mundo já espera ter dengue nesse período agora. Mas, se for óbito, morreu de uma dessas doenças, aí já é um negócio grave, tem que avisar município, Estado e União, porque não era para morrer de vírus de... dengue, zika e chikungunya. Tá? Enfim, não dá tempo de eu ficar falando todas essas dicas aqui, né? Mas eu acho que já dá para dar uma luz. Então, outro exemplo, doenças que já foram erradicadas, né? Sarampo, coqueluche não, desculpa, sarampo, cólera, botulismo, coisas que, teoricamente, entre aspas, não existem mais. Se acontecer um caso, gente, é notificação imediata e tem que avisar município, Estado e União, porque, poxa, né, não pode acontecer dessa forma. Já era para estar erradicado, já tem vacina, febre amarela, a mesma coisa. Então, quando vocês forem dar uma lida nessa lista, sempre pensem nisso, para vocês poderem fazer essas associações. Não, já foi erradicado, então, se está acontecendo, realmente vai ter que ser avisado de maneira imediata. Sabe? A gente tem que pensar dessa forma. Doenças que são de disseminação intencional, né? Que são de terrorismo, claro que vão ser imediata para todos os entes federados. HIV, qualquer tipo de HIV dessa lista já é de notificação semanal, né? Hepatite, tuberculose, geralmente essas doenças aí, hanseníase, todas são semanal, apenas meningite, né? Que vai ser de notificação imediata. Então, tem que dar uma lida nessa lista lá que eu falei para vocês. Malária, se for na região amazônica, semanal, se for extra-amazônica, é para todo mundo e é imediato. E, por fim,
Outra que eu queria falar para vocês tenha lá o 43, que é o SARS-CoV, né, do Covid lá, é imediato para os 3 esferas do governo já ficarem sabendo. Então é isso. E a violência que a gente falou um pouco é semanal, a não ser que ela seja sexual ou tentativa de suicídio, aí ela vai ser imediata para ser avisada ali no município. Ufa! Vamos ver as últimas questões, então, para a gente fechar. A notificação compulsória semanal deve ser feita em até 7 dias, né? A segunda questão é uma doença que deve ser notificada de forma imediata, ou seja, em 24 horas. Para o município, estado e ministério, HIV? Não, a gente já falou que HIV é semanal. Hanseníase é semanal. Extosomose é semanal. A única ali é a febre amarela, que não era para acontecer. Então, quando acontece, é de notificação imediata para as 3 esferas de governo. A notificação de violência, a outra questão sobre violência da mulher, ela tem que ser uma notificação compulsória. A gente já viu que ela é obrigatória, de caráter sigiloso, porque a gente não vai expor os dados daquela pessoa. E a última questão, que vem falando que é cada uma das notificações, o número 1 fala, a notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada por médicos profissionais ou responsáveis de estabelecimentos públicos ou privados sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública dessa lista de notificação. Podendo ser imediata ou semanal. Ok, tá certo, né? A notificação compulsória imediata é aquela que tem que ser feita em até 24 horas, a partir do conhecimento do agravo, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. Aí ele cita exemplos de doenças, botulismo. Ok? Botulismo é um exemplo, certo. Cólera é um exemplo, certo. Óbitos por dengue, sim. Eu não falei que botulismo e cólera já deixou de existir, quando existe é imediato? E óbitos, quando a galera do Aedes se morrer, é também imediato? Então, se você soubesse disso, você faria a questão 2 e saberia que ela estaria correta, tá? O número 3 fala da notificação semanal e ele cita como exemplos de semanal hanseníase, hepatite e tuberculose. Ok, são doenças de notificação semanal. E o item 4, fala sobre a notificação compulsória negativa, que é essa comunicação de que não teve nenhum problema de saúde nesse período aí de uma semana. Ok, tá certo. Então, essa questão seria a letra D. Todas as alternativas estão corretíssimas. Ufa! Acabei. Deixa eu ver só se tem alguma questão aqui. Ainda tem 4 minutos ainda. Espera aí, deixa eu ver aqui. Se tem alguma questão, não está aparecendo para mim as questões. Espera aí só um minutinho, não vai não, para eu acabar de falar aqui. Top, professora. Obrigada, gente. Obrigada, professora Carisma. Obrigada pelos elogios. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Professor, as notificações semanais, espera só um minutinho, são enviadas para qual ente federativo? São compiladas pelo município, enviadas para o Estado, né? E depois elas vão ser introduzidas nos sistemas de informação, né, nacionais também, tá? Mas são enviadas para o município, para depois mandar para os outros entes federados. Aí a Lorena colocou 24 horas da polícia. Ok. Eu falei as respostas, né? Acho que rolou aqui as dúvidas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Violência contra a mulher entra em violência doméstica? Sim, pode ser dentro ou fora de casa, tá? Pode ser em qualquer lugar. Muito produtiva essa aula, obrigado. Deixa eu falar para vocês uma coisa, então. Deixa eu dar 2 recados aqui. Primeiro é o recado do sorteio. Está rolando o sorteio lá no Instagram do Ideal. Se você ainda não foi lá, o sorteio vai acontecer às 8h30. Então, corre lá, digita aí no Instagram. As regras são: seguir a página do Grupo Ideal. Aí você vai lá no post oficial, curte o post oficial e marca 3 coleguinhas que você quer que seja colega seu de trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte. Você marca lá no Instagram e o sorteio vai rolar às 8h30. Está sendo sorteado 2 bolsas integrais, ou seja, curso de graça, que você vai escolher qual você quer. Se é de saúde pública, se é um curso da sua área específica. Então, entra lá agora e inscreve lá para vocês participarem do sorteio, tá?
outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu falei no início da aula e vou repetir. Então, eu sou professora daqui do Grupo Ideal, agradeço os elogios, né? Eu estou à disposição para contribuir com vocês. Então, se precisar tirar alguma dúvida, pode me chamar lá no meu Instagram, que é Preta Sucampos. E aí eu vou deixar um último recado, que é o seguinte, ó. Não é possível conquistar resultados diferentes percorrendo o mesmo caminho. Então, se você já tentou outros concursos, você não conseguiu passar, vem para o Grupo Ideal, procure estudar. Se quiser as dicas para poder ser aprovado nos concursos, a gente está à disposição. Inove, né? Tenha coragem e seja gentil com você mesmo, tá bom? Eu agradeço a aula e até a próxima. Se quiser estudar mais, pode vir aqui com a gente. O sorteio é ao vivo, tá, gente? 8h30 nesse canal. Então, no canal daqui, Valdir? Então, vai ser no canal aqui o sorteio ao vivo, 8h30, tá bom? Então, eu vou liberar aqui, que agora a gente tem outra professora maravilhosa para falar de outro assunto também. E a gente se encontra, tá? Lá no Instagram, aqui no Ideal. Tchauzinho para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído. Até mais.